Boa noite a todos. Hoje nós vamos começar mais uma aula de biologia e continuando a falar sobre tecidos, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho do tecido chamado tecido nervoso, tá bom? Então, vamos começar aqui, né? Então, tecido nervoso, funções e características. Então, primeiro, vamos detalhar o que é o tecido nervoso. Então, é um tecido responsável pelas trocas rápidas de informações, controle e regulação rápida de órgãos e sistemas, além de armazenar informações na forma de memória. Esse tecido transmite informação de forma de impulsos elétricos que percorrem a membrana de suas células especializadas chamadas neurônios. Está presente em todo o organismo, exceto no cabelo e nas pontas das unhas. É por isso que você não sente dor quando você corta as unhas e nem sente dor quando corta o cabelo, porque não existe sistema nervoso nessas regiões, tá bom? Se concentrando em maior quantidade no encéfalo e na medula espinhal, onde você tem a maior concentração de neurônios. Então, basicamente, desde as pontas dos seus dedos tem neurônio, por isso que você sente dor, tato, calor, frio, né? Então tem neurônios ali sentindo as coisas até a ponta do seu pé. E todo o seu corpo está cheio de neurônio. Então você consegue sentir o que está acontecendo no seu corpo, porque os neurônios vão informar o seu cérebro sobre o que se passa no seu corpo. Então por isso que você consegue sentir o corpo, bom? Bem, se considerando uma quantidade pode ser dividido em sistema nervoso consciente, que é a parte do sistema nervoso que você controla com sua própria vontade, né? E o sistema nervoso autônomo, que funciona independente de você estar querendo ou não. Então, por exemplo, né, existem partes do nosso corpo que funcionam independente da nossa vontade. Então, por exemplo, quando você está dormindo, você continua respirando e o seu coração continua batendo. E quem garante que isso continua funcionando? Quem controla isso é o sistema nervoso autônomo, que vai estimular que esses órgãos continuem funcionando independente de você estar acordado ou não. Bem? Então essa é a questão que parte do nosso sistema nervoso controla diversas funções que a nossa mente consciente não controla. Bom? Continuando então, do que é formado o sistema nervoso? Ele é formado dos neurônios. Então, o neurônio é uma célula especializada onde o impulso nervoso elétrico é transmitido do dendrito no sentido do axônio. Então, sempre parte desta parte para esta parte. E a grande maioria dos neurônios tem mais ou menos este formato aqui, bem? Claro, tem algumas variações, eu depois vou mostrar alguns tipos de neurônio diferentes, mas normalmente eles seguem esse padrão. E o que acontece? O impulso nervoso ele chega no dendrito, e aí, eletricamente, ele é transmitido através do axônio até o final do axônio. No final do axônio, ele pode encontrar outro dendrito de outro neurônio, tá? Na chamada sinapse. E aí transmitir a informação ali, tá bom? Então, embora os desenhos mostrem um neurônio praticamente pequeno, o neurônio pode ser muito longo, tá? Então, por exemplo, na perna humana tem neurônios que o axônio tem mais de 1 metro. Então, por exemplo, você tem ali 4, 5 neurônios para transmitir a informação, máximo 4 neurônios para a informação da ponta do seu pé chegar no seu cérebro. Por quê? Porque existem axônios muito longos. Bem? Então, esses axônios garantem, tá, mais eficiência na transmissão da informação. Por isso, a informação é transmitida de forma um pouco mais rápida. Tá? Continuando, então, no sentido do axônio, onde estão os neurotransmissores e podem transmitir quimicamente a informação de uma célula a outra nas sinapses, tá? Aqui eu acabei sendo redundante, coloquei 2 vezes sem perceber. Nas sinapses entre o axônio de uma célula e o dendrito da próxima célula. Eu preciso corrigir isso aqui. Bem, sinapses. Então, regiões de comunicação entre os neurônios, onde neurotransmissores transmitem a informação de um axônio para um dendrito do próximo neurônio. Tem neurotransmissores como noradrenalina, adrenalina, serotonina e outros. Então, chega aqui a corrente elétrica, ela vai até a sinapse. Aqui na sinapse, que é a união entre o axônio e o detrito de outro neurônio, você vai ter essas pequenas bolsas carregando, essas vesículas carregando neurotransmissor. E aí, quando o impulso elétrico chega aqui, ele ativa essas bolsas e elas liberam substâncias aqui na fenda sináptica. Isso é extremamente rápido, tá? Se eu não me engano,
é fração de segundo, sim, é extremamente rápido. Então, ele é transmitido em impulso aqui e conforme a substância se conecta aqui, ele ativa a corrente elétrica que segue em frente no outro neurônio. Então é assim que vai acontecer a transmissão do impulso nervoso. Ela chega no neurônio e é transmitido para o outro. Tá bem? Continuando então, tipos de neurônio. Então nós temos aí os vários tipos de neurônio, tá? Então nós temos neurônio motor, né? Neurônio sensorial, que é totalmente diferente, que é o neurônio olfativo, o neurônio da retina para perceber luz. Então eles têm assim células com adaptações especiais para transmitir informação, informação de tato, informação de visão, de olfato, de audição e assim vai. Porque nós temos neurônios com especializações para detectar informações diferentes, bem? Então, são bem diferenciados esses neurônios. Continuando então, o sistema nervoso central, formado principalmente pelo encéfalo e a medula espinhal, controla todas as funções conscientes. Então, tudo que você toma decisão para fazer. Então, por exemplo, aprendizado, leitura, escrita, fala, memória, capacidade matemática, controle dos membros, tá, do corpo. Então, você mexe braço, mexe perna de forma consciente, tá? E isso é feito pelo sistema nervoso central. Assim como controla, por exemplo, os seus olhos, né? Controla os seus membros, entendeu? E organiza o seu raciocínio. E tudo isso é feito pelo sistema nervoso central. Então ele vai controlar essas funções, tá bom? Então você controla conscientemente, tá? E assim como algumas funções também são inconscientes, tá? Então, por exemplo, equilíbrio inconsciente. Você não fica pensando qual músculo da sua perna vai contrair para você ficar equilibrado. Isso acontece de forma espontânea, de forma automática. Assim como, por exemplo, também é inconsciente andar de bicicleta. Então, quando você aprende a andar de bicicleta, o seu cérebro não precisa aprender de novo. Ele tem um modo automático, entendeu? E esse modo automático é realizado por sistema nervoso inconsciente, sistema nervoso autônomo, bem? Assim como equilíbrio e ritmo respiratório também são, digamos assim, autônomos, tá? Você não controla totalmente, tá? Você controla parcialmente. E caso você queira, por exemplo, parar de respirar, você pode parar por um tempinho, mas depois o seu sistema nervoso autônomo assume o comando e obriga você a respirar. Então não tem como você parar a respiração conscientemente em tempo indeterminado, tá? Inevitavelmente o seu cerebelo força você a respirar. Tá bom? Cerebelo não, desculpe. Bulbo força você a respirar. Enfim. Continuando então, sistema nervoso periférico, tá? Então nós temos o sistema nervoso central, que controla principalmente funções conscientes. Depois nós temos o sistema nervoso periférico. Então ele é formado pelos nervos que partem do cérebro e medula espinhal, se conectando com todos os órgãos do corpo e regulando o funcionamento dos sistemas inteiros do corpo. Este pode ser controlado conscientemente com nervos motores dos membros inconscientes, dos membros ou inconscientemente, como os sistemas nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Bem? Então, parte desses nervos controla funções conscientes, tá? Como por exemplo a musculatura, né? Embora parte da informação do cérebro, é o nervo da ponta que vai controlar o movimento do braço, da perna, enfim. Mas existem funções que são controladas sem o cérebro ficar dando notícia, como por exemplo o ritmo cardíaco e o ritmo respiratório, e isso é feito pelo sistema nervoso autônomo. Bem? Daí vai partir, né, são partes diferentes do corpo. Sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, o sistema nervoso simpático prepara o corpo para luta ou fuga, libera adrenalina que acelera o batimento cardíaco e o ritmo respiratório, aumenta a força muscular e reduz a circulação sanguínea na pele e nas vísceras, aumenta a circulação no cérebro e nos músculos e aumenta a glicemia do sangue e deixa os sentidos mais apurados, paralisa atividades digestivas e contrai os esfíncteres urinário e retal. Isso vai acontecer porque você está preparando para lutar ou fugir. Então, quando você está em lutar e fugir, o sistema nervoso fica mais rápido, então você enxerga melhor, ouve melhor e sente melhor as coisas. Porém, você tem uma inibição da dor. Então, por exemplo, se tem um cachorro correndo atrás de você, você vai fugir rapidamente, você vai enxergar bem, você vai ouvir bem e você vai controlar muito bem o seu corpo, com muito mais eficiência do que normalmente você faria. Porém, a sua sensação de dor vai diminuir. Então, se você precisar pular um muro, pular uma cerca e machucar a perna no caminho, você não vai sentir a dor. Por quê? Porque o sistema nervoso simpático ele inibe a dor, tá? Só quando você para descansar que a dor vem.
Então, quando você está ali no auge da euforia, né? Então você está assim, por exemplo, está participando de uma atividade esportiva, alguma coisa do tipo, o sistema simpático está toda. Quando o sistema simpático está ativo, a digestão para, o sangue vai para os músculos e cérebro, né? E aí você fica muito mais ativo e muito mais forte. Aumenta a força e aumenta a glicemia, aumenta a energia disponível para fazer atividade física, tá? Já quando você para descansar, quem entra em ação é o sistema nervoso parasimpático. Bem, o que ele vai fazer? Ele descansa o corpo, reduzindo a atividade neural, reduz o ritmo cardíaco respiratório, relaxa os músculos, reduz os sentidos, então você não fica, a sua percepção dá uma diminuída, estimula a atividade do sistema digestivo, né? Então o sistema digestivo começa a funcionar porque você está numa situação tranquila, né? E relaxa os esfínteres urinário e retal, conduzindo o sangue para as vísceras e pele do corpo. Então, quando você está assustado, o sangue some da pele e vai para os músculos do sistema nervoso e some do sistema digestivo, dá um frio na barriga. No caso do parasimpático, ele estimula o sistema digestivo a funcionar. Então você tem vontade de ir no banheiro por causa do sistema parasimpático. É ele que faz você querer ir no banheiro. Entendeu? E é claro, sabe aquelas pessoas que tomam susto e depois urinam nas calças? O que aconteceu é que o sistema simpático agiu com muita força, ativando todos os sistemas de defesa, mas quando o sistema simpático percebeu que não havia perigo nenhum, o parasimpático entra em ação e muitas vezes com muita intensidade. E como ele relaxa os esfínteres, ele pode sim fazer a pessoa urinar nas calças. Tá? Então, quando a pessoa toma um susto e o sistema simpático ativa e depois ativa o parasimpático pode fazer o indivíduo urinar nas calças. Tá bom? Então, continuando, arco reflexo. Então, a reação autônoma que permite proteger o corpo de danos antes que o cérebro receba informações do perigo, assim como a medula pode mover um membro prestes a ser danificado antes que o cérebro receba a informação. Então, isso é um sistema nervoso autônomo, tá, que está relacionado à defesa de partes do seu corpo. Então, se você pisa num prego, o arco reflexo vai ser um sistema que vai fazer você tirar o pé do prego antes de seu cérebro ser informado. Então, o seu cérebro não foi informado ainda, mas você tira o pé para não machucar o pé, entendeu? Então, a informação parte do neurônio sensitivo, né, que sente o perigo, sente que está machucando o pé. Ele manda uma informação para a coluna e a coluna manda uma informação para os músculos da perna, mandando os músculos se contrair para tirar o pé do prego. E depois que ele faz isso, que ele preveniu que o pé se machucasse, ou pelo menos evitou um dano maior, né? Vamos supor que botou a mão na chapa quente, queimou a mão, alguma coisa assim. Depois que ele tira a sua mão da chapa quente, aí que ele avisa o seu cérebro que doeu. Então ele vai avisar o seu cérebro que doeu depois, entendeu? Então primeiro ele tira a sua mão do perigo, depois ele avisa o seu cérebro que a dor chegou. Bem? É por isso que as pessoas muitas vezes tomam susto, né? Então, por exemplo, vem uma fumaça, um ar quente na perna no escapamento de carro, você pula primeiro e depois vê que não tinha perigo nenhum. Ou tinha perigo, né? Enfim. Então, o arco reflexo ele age sem a vontade do indivíduo, tá? Logo, rapidamente, assim. Então, é uma parte do sistema nervoso que age sem a sua vontade. Bem? Então, veja bem, então o sistema nervoso ele controla praticamente todos os órgãos do corpo e como eles vão funcionar. E assim como ele também está associado a atitudes que você toma conscientemente e parte do funcionamento do organismo que funciona de forma autônoma, bom? Sem que você saiba o que está acontecendo, tá bem? Então é isso aí, gente. Uma boa semana para vocês. Muito obrigado pela aula e até a próxima aula, tá bom, gente? Obrigado.